Olá, internautas do J+. Hoje a entrevista da coluna é via Zoom, via aplicativo de longa distância, né, para que a gente possa conversar com um convidado super especial, que é Napoleão Bernardes, pré-candidato do PSDB ao governo do estado. Ele está cumprindo o roteiro na Grande Florianópolis, deu uma paradinha para nos atender, o motivo pelo qual eu agradeço muito a ele. Ele esteve aqui em Canoinhas recentemente, mas o roteiro foi bastante intenso, a gente não conseguiu gravar a entrevista, mas marcamos essa entrevista à distância mesmo, para a gente entender as ideias, os anseios aí do Napoleão Bernardes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu começo, então, perguntando para o senhor a respeito daquela eleição lá de 2018, quando o senhor foi candidato a vice na chapa do Mauro Mariani, né, Napoleão? Agora você está se apresentando como pré-candidato a governo, mas naquela você foi candidato a vice. Não era aquela, lá em 2018, não era a grande chance de você se apresentar, considerando que as pessoas levaram muito em conta o novo, a nova política, e você vinha de uma experiência exitosa em Blumenau, mas não era uma figura conhecida, tão bem conhecida estadualmente como era o Mauro Mariani. Será que naquele momento lá, a sua sorte, a sorte da chapa, né, não seria diferente? Bom dia, Ednei. Bom dia a toda a gente amiga que acompanha aí a boa programação do J+. Fico muito honrado e lisonjeado pelo convite, pela oportunidade. Como mencionaste na abertura, eu estive recentemente em Canoinhas, em toda a região. Foi uma receptividade muito especial, um carinho de muita acolhida. Já estive outras vezes, em outras oportunidades em Canoinhas, e agora recentemente nesse giro partidário e nesse giro visando as eleições de 2022. Nesse momento estou aqui na Grande Florianópolis, a caminho da Foz do Rio Itajaí, e a gente segue o nosso roteiro por toda Santa Catarina. Em relação a 2018, de fato foi uma eleição totalmente atípica. Eu, na verdade, fui prefeito em Blumenau por duas ocasiões, por duas oportunidades. Eu fui o prefeito mais jovem da história de Blumenau, o mais votado da história. Venci em 2012, aos 29 anos, com 72% dos votos, e a reeleição foi a maior no segundo turno em Santa Catarina, e isso acabou projetando o nome para as eleições de 2018. Mas aqui, numa linha de muita transparência e fidedigno aos fatos, na verdade, 2018, todo o trabalho e todo o planejamento foi no sentido de uma candidatura ao Senado. Eu fui aprovado pelo meu partido à época, o PSDB, como candidato a senador. A convenção do partido me delegou essa missão de ser o candidato a senador. Mas aí, na última hora, faltando algumas horas literalmente para o registro da candidatura, foi literalmente no último dia, houve um rearranjo partidário e, fruto desta conjuntura, acabou me sendo imposta essa condição da candidatura a vice-governador, que eu digo publicamente, foi muito honrosa. Eu aprendi muito naquela candidatura a vice-governador. Mauro Mariani é alguém muito dedicado à causa da vida pública, é alguém experiente, preparado, aprendi muito com o Mauro, e é muito honroso. Eu tinha, à época, 35 anos, ser lembrado, né, numa candidatura competitiva como era do Mauro Mariani, ser candidato a vice-governador aos 35 anos, é uma grande honra, é uma grande responsabilidade. Então, assim, não era o planejamento original, e não era a minha pretensão original. O desejo, a caminhada, o planejamento, a organização, o trabalho foi no sentido de uma candidatura a senador. Fruto de uma conjuntura partidária de última hora, aos 47 do segundo tempo, acabou que a conjuntura me levou à vaga de vice, que, como eu disse, aprendi muito, conheci o Estado, me projetou, houve vários aspectos positivos. Infelizmente, foi uma eleição totalmente atípica. Passado aquele episódio, fiquei sem partido, vida que segue. Eu voltei à sala de aula duas vezes, como professor de Direito. Eu sou professor titular na FURB, a Universidade de Blumenau, na área do Direito, e voltei à sala de aula também do doutorado. Eu faço um doutorado na área do Direito Público, estou estudando a nova gestão pública, a nova governança para os novos tempos. E voltei a advogar, então eu faço hoje exatamente o que eu fazia antes da política. Estou advogando, estou dando aula, e recebi o convite do PSD. E dentro do PSD, então, tenho sido incentivado a percorrer Santa Catarina, e sou um dos nomes que o partido tem incentivado, estimulado para uma pré-candidatura ao governo do Estado. Napoleão, obviamente que eu não estou dizendo assim que o Mauro Mariani fosse a pessoa errada naquele momento. Eu acho que o que eu gostaria de abordar contigo é aquele imediatismo da campanha mesmo, né? Quer dizer, no Estado a gente teve a eleição de um total outsider, quer dizer, o Carlos Moisés foi eleito na onda Bolsonaro, mas ele era um completo desconhecido no Estado, né? E foi eleito por causa do Bolsonaro. As pessoas votaram por causa do Bolsonaro.
mas também teve muito ingrediente da nova, do que eles chamavam de nova política, quer dizer, alguém totalmente novo, totalmente fora da política. E aí, quando a gente coloca Mauro Mariani, claro, tem uma ficha de serviços prestados à coletividade que é impressionante, é muito positivo, mas que era uma pessoa muito conhecida no Estado. Diante dessa conjuntura que eu digo que, será que não era aquele momento de você ter saído candidato a governador? É, como se diz, às vezes, da linguagem popular, né? Depois do jogo jogado, né? Fica mais fácil fazer análise. Mas olhando em perspectiva, quando as decisões são tomadas, não se tinha a noção daquele quadro completo de como seria a eleição, e de fato foi uma eleição totalmente atípica. Se usava em algumas regiões do estado aquela expressão, 17 de cabo a rabo, né? E hoje, as eleições municipais já mostraram, Ednei, e tem feito bastante essa análise aí no J+, as eleições municipais já mostraram o seguinte, olha, hoje não tem mais essa generalização, né? Vale o olhar do candidato em si. Então, a gente teve um índice gigante de reeleição nessas eleições municipais, o caso aí de Canoinhas, o prefeito Beto foi muito bem reeleito. Significa dizer o quê? Se olha a pessoa, se olha o candidato. Teve entrega, não teve? Lá em 2018, teve uma generalização muito perigosa. Olha, experiência é pecado. Eu digo o seguinte, a boa experiência é virtude. A boa experiência é uma qualidade positiva. O pecado é a má experiência, é a experiência negativa, a experiência ruim. Vamos pegar o meu exemplo. Eu fui reeleito prefeito em Blumenau. Fui o mais votado da história da cidade na eleição. Na reeleição, fui o mais votado de Santa Catarina no segundo turno. Ou seja, se analisou entrega, se analisou resultado. Então, um voto de primeiro momento, uma primeira eleição, é um voto de expectativa, de fé, de crença, de esperança. Um voto de reeleição é um voto se o sujeito foi aprovado no vestibular ou não foi, se passou no teste ou não passou, né? Enfim, se é bom na gestão ou não é. Então, em 2018, o que houve foi essa generalização, tanto que muita gente boa acabou, infelizmente, ficando pelo caminho. Gente com boa experiência. Como eu disse, a gente não pode generalizar. A boa experiência é positivo, a má experiência é negativo. E as eleições municipais, como lhe disse, eu entendo que as coisas estão voltando ao devido lugar. Não dá para votar em alguém simplesmente porque apoia fulano ou ciclano, porque é do partido do fulano ou do ciclano, porque está mais alinhado ao fulano ou ciclano. São eleições individuais, em termos assim de personalidade. A pessoa tem um histórico, tem uma história. Por exemplo, se a gente for contratar alguém para trabalhar na casa da gente, será que o currículo não vai importar? Será que o passado não vai importar? Será que tem uma experiência positiva, uma boa qualificação, uma boa indicação? Será que isso não vai ajudar? Eu penso que sim, né? Eu penso que se a gente vai contratar alguém para a casa da gente, e o que é uma cidade e um estado? É a casa comum de todos nós, é a casa que abriga todos nós. Então, ter gente boa, ter gente decente, com um bom histórico no jogo, eu penso que isso é virtude, isso é positivo, e vai ser mais levado em conta em 2022 aquilo que foi, infelizmente, negado em 2018. Essa onda bolsonarista não deve se repetir ano que vem, na sua visão? Eu penso que as pessoas podem votar para presidente, por exemplo, né, em A, em B ou C, mas o voto em A, B ou C para presidente, penso eu, não vai mais ser replicado automaticamente de ponto de vista genérico. Ah, não, todo mundo que apoia o A, todo mundo que apoia o B ou todo mundo que apoia o C é bom. Ou quem não apoia A, B, C necessariamente é ruim. Eu penso que vai ser uma análise mais personalizada, mais caso a caso. Que as pesquisas elas têm indicado, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, é que, claro, existe ainda um desejo de renovação, as pessoas querem uma novidade, querem uma mudança, querem um fato novo, mas aliado a alguma experiência. Então, a boa experiência, como eu disse, a boa experiência pública, a boa experiência privada, ter conhecimento de causa, tudo isso, de fato, é muito importante. Então, eu penso que, claro, a eleição presidencial é a eleição das eleições, mas não que vá haver um alinhamento automático, linear, né? Enfim, de cabo a rabo, como se dizia. Eu penso que vai se ter uma análise mais caso a caso, mais individualizada caso a caso. Afinal, né, enfim, tem muita gente boa de candidato a deputado, por exemplo, pode ter mais alinhamento ou menos alinhamento, mas acho que o que mais importa é a personalidade, é o perfil, é a história, é o histórico, é a capacidade de entrega. O PSD, ele vai apoiar a sua candidatura? Isso já é uma coisa certa? Ou vai haver prévia dentro do partido para decidir quem vai disputar o governo no ano que vem?
não haverá prévia, o partido vai trabalhar em consenso. Hoje existe, no âmbito do partido, um certo entendimento que o meu nome representaria, né, uma novidade, um nome novo, uma renovação com experiência, para não se cair em aventura. Então, com experiência, testada e aprovada nas urnas. Mas o PSD tem outros importantes nomes. O próprio governador Colombo é um nome filiado ao PSD, tem ainda, né, enfim, muito jogo para jogar, e alguém que pode estar no jogo. O próprio presidente do partido, o deputado Milton Obos, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, a ex-prefeita de São José, muito bem aprovada, bem avaliada, Deliana. Então, o que o partido tem feito é, as suas lideranças, quem tem pretensão, como eu tenho, percorrer o Estado, se colocar à disposição. E mais para frente, em consenso e harmonia, o partido vai entender o perfil da próxima eleição para indicar, então, o nome. O nome que for indicado vai ter o apoio de todos os demais. Se eu, eventualmente, for entendido como o nome do partido para representar o partido na candidatura ao governo, teria o apoio de todos esses demais. Se, eventualmente, num consenso harmônico, se entender que outro perfil é mais adequado, eu próprio vou ter grandeza e espírito público para apoiar. Então, está tudo consensado. Não tem o nome definido, existem alternativas de acordo com vários perfis, e de acordo com essas alternativas, o partido, ouvindo prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, suplentes, ouvindo os municípios, vai se chegar nesse perfil ideal. Chegando no perfil, chegamos no nome, esse nome vai ter o apoio de todos os demais, de modo consensado, sem necessitar prévias. A gente está vendo aí uma pulverização de pré-candidaturas, né? A sua, tem a do próprio Merizio, tem a do MDB, que vai fazer prévias em agosto, tem a do Jorginho Melo, do PL, o próprio Carlos Moisés é um candidato natural à reeleição. Você acredita que isso aí vai acabar, lá no final das contas, condensando em poucas candidaturas, ou justamente aquele efeito lá de 2018, dos outsiders e tal, que vai provocar essa pulverização de candidaturas no primeiro turno? Ednei, essa é uma boa pergunta. Ainda não tenho uma resposta pronta para ela. Em algumas cidades, na eleição municipal, por exemplo, Blumenau acabou tendo 12 candidatos a prefeito. Joinville teve 15 candidatos a prefeito. Então, tem uma tese que no primeiro turno vai, né, enfim, cada um apresentar aquilo que pensa, aquilo que defende. O PSD está certo, vai ter candidatura ao governo. Nós temos causas, princípios, o não aumento de impostos, a eficiência da máquina pública, lupa no desperdício, cortar a gordura para ter capacidade de musculatura para investimento. Então, é nesse contexto. Nós, de fato, vamos ter a candidatura ao governo, vamos trabalhar nessa perspectiva, e aqueles que, eventualmente, compartilhem conosco das causas e dos princípios e dos valores que nós defendemos e que queremos levar para o governo, são bem-vindos a caminharem junto conosco num projeto coletivo por Santa Catarina, enfim, para permitir inaugurar uma nova era, um novo ciclo de desenvolvimento, de prosperidade, de progresso e de oportunidades aqui para o Estado. Mas um momento importante para responder essa pergunta, Ednei, é justamente outubro desse ano, porque outubro deste ano é quando o Congresso tem o prazo final para definir se haverá mudanças na regra eleitoral ou não. No direito eleitoral tem um princípio que é o princípio da anualidade, ou seja, uma regra eleitoral para valer, ela tem que estar em vigor um ano antes da eleição. Por isso, outubro é sempre assim um deadline em termos daquilo que o Congresso vai legislar ou não a respeito daquilo que vai viger ou não para as próximas eleições. Porque dependendo da regra do jogo, pode ter uma configuração ou ter outra. Mas independente disso, né, não estamos olhando para o lado, estamos olhando em favor de Santa Catarina, para Santa Catarina, em termos assim de um programa e de um projeto para Santa Catarina que possa permitir essa guinada para alavancar o desenvolvimento e o progresso. Qual a sua avaliação do governo Moisés e o que o senhor acha que tem que ser continuado ou descontinuado se o senhor for eleito? O governador perdeu uma grande oportunidade nos 2 primeiros anos de governo de se aprofundar nos temas de Santa Catarina, onde eu fui melhor na gestão quando fui prefeito e eu fui reconhecido pelo CFA, o Conselho Federal de Administração, como gestor público do ano. Isso se deu em 2016. Onde eu mais acertei foi quando eu ouvi mais e quando eu ouvi melhor. Então a gente tem que ouvir quem sabe, quem vive nas realidades. Quem mais sabe sobre as necessidades de Canoinhas é o povo de Canoinhas, a sua gente. Quem mais sabe sobre as necessidades do Planalto Norte é quem está por aí. Quem vai notar as diferenças regionais, as necessidades, porque é um estado, Santa Catarina, com 295 cidades, mas cada região tem a sua característica. O Planalto Norte tem características diferentes do Vale do Itajaí e vice-versa.
Então, para governar bem, a gente tem que saber ouvir mais, tem que conhecer, tem que estar imerso. Não dá para ficar isolado lá na agronômica, no Palácio da Agronômica, enfim, e rodeado só dos seus. É preciso ir à luta, é preciso ir em frente, é preciso estar com as pessoas, estar perto. Então, a minha primeira marca seria do governo presente, porque com o governo presente se acerta mais. O governador tem avançado em algumas medidas em ênfase na qualificação da gestão, no avanço da gestão, em alguns aspectos, e é preciso avançar muito mais no enxugamento da máquina pública, é preciso avançar muito mais em transparência, mas talvez com o cartão amarelo que ele acabou tomando, né, e acabou voltando para o jogo, né, talvez agora tenha acendido o recado e o governador tem se demonstrado mais predisposto a circular, a estar junto, a estar presente. Existem muitos recursos para investimento e é preciso realmente um choque pesado de investimento em infraestrutura, porque o Estado, para ser competitivo, é preciso ter, né, desentupir as artérias. As artérias são as grandes rodovias e é preciso da capilaridade, que são os acessos às regiões. Então, na minha visão de gestão, faria um governo muito, muito mais presente, um governo muito mais transparente. Transparência não no sentido de ser um fim em si mesmo, transparência no sentido de gerar credibilidade do governo junto às pessoas, junto aos investidores, para quem quer acreditar e investir no Estado. E levar o Estado para um outro patamar, não só de desenvolvimento, mas para a visibilidade. Santa Catarina tem que se internacionalizar. Santa Catarina tem que ser competitiva não só para o Brasil, mas para o mundo. E isso vale para os nossos produtos a serem exportados, para os turistas a serem trazidos, para as empresas para virem para cá, para os empregos das melhores empresas do mundo nós atrairmos para cá, fruto de programas ousados em termos de qualificação, em termos desse reposicionamento de Santa Catarina, não só no Brasil, mas no mundo. Então, são teses que eu acredito. Ser um governo muito presente, ser um governo que leve a um outro patamar, uma guinada, uma alavancada em termos de desenvolvimento, progresso, em termos de prosperidade, qualificação para o presente e para o futuro. O mundo tem se transformado muito rápido. E da porta para dentro do agronegócio, das empresas, Santa Catarina é altamente produtiva e muito competitiva. O desafio é da porta para fora. Né? Muitas vezes no agronegócio, na indústria, né, onde Santa Catarina produz, né, a gente tem a condição do reconhecimento do mundo, mas não consegue fazer o produto sair, enfim, da propriedade do seu negócio para chegar num porto, porque as artérias estão entupidas. Então, infraestrutura, logística e mobilidade é absolutamente fundamental. Para encerrar, o senhor esteve aqui na nossa região, conversou com dois prefeitos bastante importantes do PSD, que é o Beto Passos em Canoinhas e o Luiz Muguiri em Três Barras, e deve ter sentido o clima aqui em relação à eleição do ano que vem. A gente tem o grande desafio de formar um nome de consenso, que é quase que uma utopia aqui na nossa região. Quando se tem um nome, surge outro, e acaba pulverizando os votos, e acontece que não se elege ninguém. É o caso de agora. Não temos nenhum representante na Assembleia Legislativa, muito menos no Congresso Nacional. Pelo que o senhor ouviu, conversou, e até porque há uma necessidade de se formar palanques aqui na região, ou seja, ter candidatos a deputado estadual, federal aqui na região, o senhor acha que será possível termos um nome de consenso aqui e arriscaria um desses nomes? Olha, ainda é muito precoce, né? Estamos aí trabalhando nessa girada partidária até para justamente identificar essas potencialidades, os desejos também e as perspectivas e possibilidades. O Planalto Norte precisa de representatividade. Eu próprio tenho estudado muito o Estado, até para minha tese de doutorado, dessa história da nova governança, para os novos tempos, a nova liderança. E o Planalto Norte precisa realmente de um investimento diferenciado para ser um patamar de desenvolvimento também diferenciado. É preciso interligar o Planalto Norte com outras regiões, ter mais conexões para justamente permitir essa alavancada de desenvolvimento. Mas, claro, tudo isso se torna mais fácil quando tem representatividade na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Então, estamos na fase aí de sensibilização, né? É precoce ainda falar a respeito de nomes, mas tem o nosso desejo de ter candidaturas fortes por aí, para o Planalto Norte estar bem representado, né? Mas na nossa parte, né? Enfim, né? Há todo um compromisso de partido, né? Para que, junto ao governo, a gente alavanque o Planalto Norte para outros patamares aí de desenvolvimento, de emprego, de renda, de oportunidade. Napoleão Bernardes, pré-candidato do PSD ao governo do Estado, muito obrigado por ter nos atendido. Espero vê-lo em breve para a gente ter outra conversa, e se possível até aqui mesmo no estúdio, né? Já que imagino que outras vezes o senhor vai passar por aqui. Dinei, com certeza. Vou estar no estúdio aí muito em breve. Muito bom estar ao teu lado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para toda a gente amiga aí que está acompanhando a boa programação do J+. Obrigado. Felicidades. Tudo de bom.
Obrigado e bom roteiro aí pela Grande Florianópolis. Pé na estrada. Vamos à luta. Obrigado.